Salmo 23 será a exposição de hoje. Você provavelmente conhece um desenho que ficou muito famoso por algumas décadas chamado A Caverna do Dragão. Se você não está lembrado desse desenho, não assistiu, não se recorda, eu vou lembrar a você qual era o cenário que acontecia lá. Um grupo de jovens foi para um parque de diversões e ali eles entram numa montanha-russa para brincar, para se divertir. Mas, de repente, essa montanha-russa sofre um acidente e entra num portal, a ponto deles pararem num mundo completamente paralelo. Um mundo cheio de magia, um mundo cheio de criaturas completamente diferentes, um mundo, diria que até assustador, e eles se encontram nessa situação, perdidos nesse mundo fantasioso. Mas algo muito pior acontece. Eles não sabem o caminho de volta. O portal se fecha. E eles se veem perdidos nesse mundo fantasioso. Mas tem uma figura muito importante, muito famosa nessa narrativa, que é o mestre dos magos. E o mestre dos magos, ele era um sujeito que, em teoria, ele deveria ajudar esses jovens a saírem desse lugar. Mas toda vez que eu assistia, eu me lembro muito bem, toda vez que eu assistia, o mestre dos magos aparecia vez por outra, dava dicas extremamente vagas, evasivas, e desaparecia. Era como se ele estivesse querendo ajudar sem ajudar. Isso me intrigava demais. Porque, no fim das contas, o mestre dos magos, e aí a teoria de quem assistiu o desenho, é que o mestre dos magos, na verdade, ele não tinha desejo nenhum de ajudar aqueles jovens a saírem dali. Na verdade, eles morreram, eles estavam presos no inferno. Isso é uma das teorias do desenho. O Salmo de número 23, meus irmãos, ele apresenta um pastor, um guia muito diferente, completamente diferente do mestre dos magos, do desenho. Não é um pastor que some, não é um pastor que dá dicas vagas e desaparece, não é um pastor que dá dicas evasivas na hora de tomar decisões. É um pastor presente, cuidadoso e zeloso. Ele é, portanto, o supremo pastor. Lemos o Salmo 23 inteiro, por favor. Permaneça com a sua Bíblia bem aberta. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Verso 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, texto, parte muito importante desse texto, me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos ao Senhor. Deus, eu sou um pecador, meus irmãos também. Eu posso levar a palavra aos ouvidos, mas somente o Senhor pode levá-la ao coração. Dá que tenhamos aqui, Senhor, a glorificação de Cristo por meio da exposição das Escrituras. E que possamos aprender que, em meio às dificuldades da vida, nós temos um supremo pastor. Meus irmãos, o Salmo 23 é certamente um dos textos mais lidos de toda a Bíblia. Eu diria que talvez seja um dos salmos mais conhecidos, acompanhado do Salmo 91, possivelmente. Lido em velórios, muitas vezes estampados em
decorações de salas de estar, muitas vezes citados em velórios. Nós, muitas vezes, quando criança, aprendemos a citá-los de cor. O Salmo 23 é certamente um dos textos mais famosos de toda a Escritura. Mas eu fico me perguntando, será que nós realmente entendemos do que o Salmo 23 se trata? E eu estendo a pergunta. Será que nós de fato entendemos de quem o Salmo 23 está se referindo? Nós não sabemos ao certo quando Davi escreve este salmo, mas a maioria dos estudiosos sugere que Davi estava em idade avançada. E ele estava como se estivesse visitando um álbum de fotos. Eu estive aqui quando eu fui perseguido por Saul, eu estive ali nas guerras, eu estive aqui em grandes banquetes, eu estive aqui em tempos de bonança, em pastos verdejantes, mas em todo o tempo o Senhor esteve comigo. Nós não podemos ler esse salmo sem considerar um bloco de 3 salmos que apontam para o Messias. E eu vou explicar. Isto é, o Salmo 22, um salmo anterior, ele fala sobre o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23 fala sobre a redenção, o cuidado do Messias, o cuidado do pastor pelas suas ovelhas. E o Salmo 24 fala sobre o pastor que virá para resgatar as suas ovelhas. Porém, ainda preciso fazer uma observação muito importante. Os 3 primeiros versos, se você observar na sua Bíblia, você vai perceber que Davi ele fala na terceira pessoa. Mas já no verso 4, ele fala na primeira pessoa. Tu estás comigo. Ora, ele fala sobre Deus. Ora, ele fala com Deus. Eis a teologia do Salmo. O Senhor está comigo. O Senhor está com você também, meu irmão. Quer nos dias de dificuldade, quer nos dias de alegria, quer no pior dia que você enfrentar na sua vida. O Senhor está com você, por amor ao seu nome, o nome dele. E por causa disso, nós podemos confiar no cuidado do nosso Supremo Pastor. Por causa disso, nós podemos confiar no cuidado do nosso Supremo Pastor. A pergunta que fica é por quê? Por que nós podemos confiar nesse pastor? Porque nós podemos ter paz e tranquilidade nos dias de dificuldade. Porque nós podemos descansar no cuidado pastoral do nosso Supremo Pastor. Eu acredito que o texto nos dá pelo menos 4 respostas, e a primeira delas é porque o Supremo Pastor é pessoal e suficiente. Verso de número 1, acompanhe comigo, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Muitos de nós aprendemos este versículo de forma ligeiramente diferente, o que teve implicações teológicas muito ruins para a igreja por um determinado momento. As traduções mais antigas, elas traduziam da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que fez com que alguns teólogos da prosperidade associassem a figura do pastor, a presença do pastor, a uma espécie de materialismo religioso. Porque eu tenho o pastor, logo, nada vai me faltar. Basta você lidar com a vida real e você vai saber que isso não é a verdade. Nós passamos por muitas dificuldades, mesmo tendo o nosso pastor à nossa disposição. Na versão original, por sua vez, é exatamente o contrário. E a melhor tradução, a NVI acertou nesse contexto, é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque o pastor é suficiente. Davi não estava dizendo que, porque ele tem o seu pastor à sua disposição, ele não sentiria, ele não deixaria de passar por privações.
A própria história de Davi narra momentos assim, por tribulações, por sofrimentos, por dores, mas porque o Senhor é o seu pastor, de nada ele sentirá falta. O que Davi quer fazer aqui, na verdade, é mostrar a suficiência do seu pastor. E ainda há uma segunda observação que eu gostaria de fazer sobre esse verso 1. Davi abre o salmo com um relacionamento singular com o seu Deus. Quem era o pastor de Davi, meus irmãos? Era um rei? Era um homem sábio? Era um homem rico? Diga-se de passagem, Davi tinha todas as possibilidades de acessar os homens mais poderosos de sua época por ser rei. Não. O conselheiro, o pastor de Davi, o guia de Davi, era o seu Deus, era o seu Senhor. E detalhe, ele não era apenas o pastor de maneira coletiva, e isso é certo, não está errado. Deus é o nosso pastor, mas ele também é o seu pastor particular. Ele é o seu Deus particular. Ele é o seu Deus pessoal. E desse relacionamento íntimo de Davi com o Senhor, surge a convicção talvez uma das mais belas de todo o texto, que é: de nada terei falta. Porque eu tenho o meu pastor à minha disposição, de nada sentirei falta. Ainda assim, ainda que nos faltem coisas nessa vida, porque temos o nosso Supremo Pastor à disposição, de nada teremos falta, mas muitas vezes nós cairemos. Muitas vezes nós sentiremos faltas de algumas coisas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Mas e você? Como Davi, você pode dizer: porque eu tenho o meu pastor, de nada eu sentirei falta? Ou será que você vive buscando nas coisas do mundo, nas coisas da terra, a suficiência que somente o Senhor pode te dar? Muitas vezes é o dinheiro na conta, muitas vezes é os clientes aumentando, muitas vezes é aquele sonhado documento, muitas vezes é algum sonho que você almeja e nutre há anos. O que tem ocupado a suficiência do seu coração? É o seu Deus ou são as coisas que o seu Deus pode lhe proporcionar? Porque, de um lado, nós podemos ter muitas coisas e ainda assim estar completamente insatisfeitos. Por outro lado, nós podemos faltar coisas, nós podemos ter falta de coisas e ainda assim se sentir também tentado, tão quanto o que tem muito, tentado a murmurar, tentado a reclamar, tentado a questionar o caráter de Deus. Seja de um lado ou de outro, nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa suficiência, que a suficiência do crente, está no seu pastor, está na presença pactual de Deus com você. Não nas coisas que você tem, não naquilo que você pode possuir. E eu quero abrir um parênteses aqui. Muitos dos nossos sonhos, não quero furar a bola de ninguém, mas muitos dos seus sonhos você nem irá realizar. Porque, como dizia C.S. Lewis, essa vida não foi criada para nos encantar. Essa vida não foi criada para nos satisfazer plenamente. Ela só tem sentido se o Deus dela estiver presente. Se o Deus dela for o centro. É isso que você pode responder para mim? Essa é uma pergunta retórica. É isso que você vive? O Senhor é suficiente para você? Ou será que nos momentos de dificuldade você logo corre para os seus ídolos? Você logo corre para as coisas materiais? Você corrobora, você
colabora e você aplica no seu coração a má interpretação desse texto, a má tradução desse texto, que foi aprendida por muitos de nós por muito tempo. Se o Senhor é o seu pastor, de nada você sentirá falta. Em segundo lugar, dentro da aplicação, ainda, talvez você se pergunte, Mateus, mas como é que eu faço para ter essa intimidade com esse Senhor? Como é que eu faço para ter suficiência nesse Deus? Como é que eu faço para sentir esse Deus como sendo a coisa mais preciosa? A primeira coisa é a conversão. A segunda coisa é o processo que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aplica em nós, que é a santificação. Mas eu gosto muito também, como complemento disso, é uma sugestão do Jerry Bridges no livro Exercita-te na Piedade. Ele diz que para você exercitar intimidade com Deus, você precisa de 3 coisas. Em primeiro lugar, você precisa amar a Deus. Em segundo lugar, você precisa temer a Deus. E em terceiro lugar, você precisa se deleitar em Deus. Sem essas 3 coisas, você não vai conseguir. E aqui eu me coloco na posição de alguém que está completamente carente, tão quanto vocês. Se Deus não energizar em nós a vontade para buscar o seu caráter e a sua personalidade, nós serviremos apenas a uma ideia de Deus criada pelo nosso coração e não o Deus verdadeiro. Se você quer se aproximar mais do Senhor, além dos meios de graça, Bíblia, oração, culto, comunhão entre os santos, você precisa levar o seu relacionamento com Deus a sério. Exercita-te na piedade. Eu recebo, muitas vezes, eu já percebi algumas perguntas, algumas afirmações de pessoas dizendo que Deus me livre de voltar para o Brasil. Muitas vezes por causa do acesso que nós temos aqui às coisas materiais. E eu entendo que os Estados Unidos, assim como um país de primeiro mundo, eles são muito tentadores para nós. Porque eles tentam colocar exatamente o que aquela tradução errada desse verso, por muito tempo, nos sugeriu, que é o materialismo. E eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, que o melhor lugar do mundo para você estar não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Inglaterra, não é Portugal. É onde Deus quer que você esteja. Se você confia no seu Deus, e se Ele é maior do que as coisas materiais que esse mundo pode nos oferecer, qualquer lugar do mundo é missão. É lugar para adorar o Supremo Pastor. Nós percebemos, em primeiro lugar, que nós podemos confiar no cuidado de Deus, do nosso Supremo Pastor. Primeiro porque Ele é pessoal e suficiente, verso 1. Mas também entre os versos 2 e 3, porque o Supremo Pastor cuida das suas ovelhas. Em primeiro lugar, o Supremo Pastor é pessoal e suficiente. Em segundo lugar, porque o Supremo Pastor cuida das suas ovelhas. Como é que se dá esse relacionamento na prática? Como Deus cuida das suas ovelhas na prática? Verso de número 2, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Verso de número 2. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. O que é que está acontecendo aqui nesse cenário, irmãos? Vocês conseguem perceber? Ele me faz repousar em pastagens, em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Um pastor chamado Philip Keller, ele era, curiosamente, pastor de ovelhas antes de se tornar pastor de ovelhas humanas.
Ele era pastor de ovelhas animais antes de se tornar pastor de ovelhas humanas. E ele diz uma citação muito interessante. Ele diz assim: ovelhas são animais medrosos, incapazes de se aproximar de águas correntes. Facilmente morreriam de sede, sem que o pastor as conduzisse às águas tranquilas. Quer ver bicho medroso? É a ovelha. Por isso que elas são completamente dependentes do pastoreio do seu pastor. Ou seja, se as ovelhas não tiverem um pastor, elas facilmente seriam devoradas, facilmente elas seriam mortas de fome ou de sede, porque elas são medrosas, elas precisam, o caráter, se é que pode se dizer, o caráter da ovelha que aplica-se a nós é necessariamente dependente do pastoreio. Em outras palavras, Davi está dizendo, voltando para o texto, como uma ovelha precisa de um pastor para sobreviver, eu também preciso. É ele, o Supremo Pastor, que me faz repousar em pastos verdejantes e me hidrata com o seu cuidado. Eu preciso, irmãos. Você precisa também, irmãos. Você precisa desse pastor cuidando de você. E esse pastor não falha. Esse pastor é suficiente. Esse pastor é supremo. Pode eu, pode Silas, pode Sami, todos nós aqui, os presbíteros, todos nós podemos falhar no pastoreio. Mas existe um que jamais falhará. A sua vida não é. A sua vida não é uma vida aleatória. A sua vida está debaixo do governo do grande e supremo pastor. Mas por que você anda tão ansioso? Por que você anda tão amedrontado ultimamente? Por que você tem recorrido a outras ferramentas que não a palavra de Deus ou ao próprio Deus em oração para conduzir o seu coração à tranquilidade, à paz e ao descanso? Por que você anda tão ansioso? Nós vivemos hoje, meus irmãos, a epidemia, uma das maiores epidemias da história, quando o assunto é ansiedade. Remédios, terapeutas, psicólogos, pastores com agendas lotadas, pessoas completamente fragilizadas, angustiadas, pessoas dando fim às suas próprias vidas. Nunca se vendeu tanto remédio. A indústria farmacêutica tem dados para isso, para tratar esses sintomas. Nunca se derramou tanta lágrima por causa do medo do futuro. Por causa do medo do que pode acontecer. Mas eu tenho uma pergunta a fazer diante de tudo isso. Será que nós cristãos não temos motivos suficientes para confiar no cuidado pastoral do nosso Senhor? Perceba, eu não estou aqui excluindo outras técnicas que contribuem para o seu progresso nos sintomas de ansiedade. Mas o que eu quero aqui é te relembrar das palavras do próprio Jesus, quando ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu quero que fique claro, é que a maior causa da ansiedade nada mais é do que uma falta de confiança no Senhor. A ansiedade, ela é uma manifestação, é uma tentativa de controle daquilo que pode ou não acontecer. É uma antecipação adâmica de controle. Faz parte do nosso DNA. Uns têm mais, outros têm menos. Uns sentem mais no corpo, outros sentem mais na mente, outros sentem mais ficando em silêncio, outros choram mais, de uma forma ou de outra. A ansiedade, em primeiro lugar, você pode tratar com
todos os remédios, com todas as terapias humanas do mundo. Mas se você não confiar que Deus está governando a sua história para o seu bem, guiando você em pastos verdejantes, jamais, jamais você vai conseguir se curar desses sintomas. Sendo assim, pense bem. Muitas vezes nós agimos mais parecidos com os ímpios. Isso não são palavras minhas, palavras do próprio Jesus. É os ímpios que se preocupam com isso. Vocês, que são do meu reino, vocês se preocupam com o que o meu reino tem a oferecer a vocês. Pense bem. Para você estar aqui, eu gosto muito de falar sobre isso. Para você estar aqui, uma série de fatores aconteceram para você até mesmo ter ansiedade. Pense bem. Basta uma veia, talvez um pouquinho mais larga do que um alfinete, estourar no seu cérebro agora e você teria um aneurisma, teria uma morte cerebral rapidamente. Seu coração bate a cada segundo, basicamente. Seus rins, seu pulmão, seu estômago, seu intestino, tudo funciona perfeitamente orquestrado pelo Supremo Pastor. E ainda assim, tudo está funcionando. E não é porque você exerce nenhum poder sobre isso. É porque Deus exerce poder sobre isso. Então, por que viver ansioso? Então, por que viver preocupado com o dia de amanhã? Então, por que viver tentando controlar coisas que você nem mesmo... Irmãos, nós somos frágeis num nível tão extremo, que basta uma veia, talvez mais grossa que uma linha, estourar e nós partimos. A vida acaba. Por que você anda desesperado com o amanhã se você tem esse pastor à sua disposição? E é por isso que Davi disse: ele me faz repousar em pastagens, em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Se o seu processo migratório está demorando, descanse nele. Se você perdeu clientes, descanse nele. Se você foi diagnosticado com uma doença grave, descanse nele. Se você tem medo de voltar para o Brasil, descanse nele. Se você tem pensado em voltar ao Brasil, descanse nele. Se você tem saudade dos seus parentes, descanse nele. Porque no fim, nós precisamos descansar no Rei dos Reis, no Pastor dos Pastores. E ele sim vai guiar a nossa vida e a nossa ansiedade e nos conduzir a um lugar de segurança que nenhum homem, nenhuma metodologia, nenhuma sabedoria humana pode fazer, porque isso é obra plena do Espírito de Deus. Não vivamos como os ímpios vivem. E o pastor é sempre melhor que os pastos. Não esqueça disso. Ele é tão suficiente para você e para mim que ele é melhor do que os próprios pastos. Podemos confiar no cuidado do nosso Supremo Pastor, em primeiro lugar, para relembrar vocês, porque ele é pessoal e suficiente. Em segundo lugar, porque ele cuida muito bem das suas ovelhas. Mas em terceiro lugar, porque o Supremo Pastor guia as suas ovelhas. Está lá entre o verso 3 e 4. O terreno palestino era extremamente acidentado e perigoso. Inúmeros precipícios, animais, caçadores, ladrões
podiam facilmente pegar uma ovelha, roubá-la e levar embora. Matá-la para comer, matar para levar para alguém, vender. Aquele ambiente da Palestina era extremamente perigoso para uma ovelha. Uma ovelha sem pastor facilmente se colocaria numa posição de morte. Graças ao Supremo Pastor, de acordo com o próprio Davi, elas não estavam sozinhas. Elas não estavam sozinhas e ele não estava sozinho. E graças ao nosso Deus, você também não está sozinho. Eu sei que alguns aqui podem estar convivendo com solidão. Podem estar convivendo com a sensação de estar rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo sozinho. E eu quero te lembrar, fazendo coro com as palavras de Davi, que o Senhor está comigo, está com você. Continua o verso de número 3. É por isso que ele escreve: restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça. E aqui o texto nos oferece uma observação que nós não podemos deixar de passar. É bom você estar com a sua Bíblia aberta para a gente poder conferir. O versículo 3 ele diz: restaura-me, a parte A, restaura-me o vigor. A palavra restaura-me o vigor, no contexto original, não se refere apenas ao vigor físico, o que supostamente algumas pessoas podem incorrer no erro. Ela aponta para um cuidado inteiro. Davi estava falando, por meio de uma suposta parábola, para falar de nós, para falar dele. Então, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, sim, ele está se utilizando de uma figura de um animal, de um pastor, de um ofício profissional na época, para ilustrar o cuidado de Deus conosco. E quando ele diz restaura o meu vigor, ele está falando de alma. Ele está falando de vida, não apenas de coisas físicas. É claro, Deus pode, por causa da sua palavra e de como ela germina no seu coração, restaurar o vigor. Quantas vezes eu vi, tendo a oportunidade de pregar esse salmo em outros lugares, uma pessoa chegar e dizer: irmão, eu estava sem vontade de vir para o culto porque eu estava de cama, mas eu vim e o Senhor me restaurou as forças. E Deus já estava fazendo antes mesmo da própria palavra ter sido pregada. Então não descarte a parte física, mas aqui ele está falando da integralidade da ovelha. Emoções, coração, mente, físico, toda a existência da ovelha está sob o cuidado do pastor. Ele nos restaura por inteiro. Quando ela se cansa, quando ela se perde, quando ela se machuca, quando ela erra o caminho, ele vai lá e traz de volta e restaura a ovelha. John Stott observa algo muito interessante nesse texto, é que Deus foi muito sábio ao escolher e ilustrar o seu povo como ovelhas. Primeiro porque, eu já expliquei, ovelhas são extremamente frágeis e dependentes do seu pastor. Em segundo lugar, Deus, o Deus de toda a terra, conhece a nossa incapacidade de se santificar sozinho, de acertar o caminho sozinho. Tanto é que veremos no Novo Testamento que Deus executa em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós vemos também vários textos falando que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Vemos outros textos falando sobre como Jesus ativamente ia diante dos discípulos e santificava os discípulos. John Stott sabia que a ovelha, além de ser um animal extremamente frágil, até para que ela acertasse o caminho, e aqui eu me refiro à santidade, ela precisava do seu pastor. E por que ele faz isso? Você pode se perguntar, por que Deus faz isso?
Por que o Senhor faz isso? Não é porque nós somos bons, não é porque você é dizimista, não é porque você tirou 10 na nota da crentitude, não é porque você é bom pai, boa mãe, não é porque você é um excelente crente. Verso de número 3, parte B. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Se você quiser ver também na tela. Por amor ao seu nome. Pacto, meus irmãos. Pacto. De Gênesis a Apocalipse, Deus honra o seu ofício por causa do seu pacto. É claro, ele ama suas ovelhas demais. Pode ser uma mãe esquecer-se de um filho, mas eu jamais me esquecerei de você. Mas a motivação do ofício pastoral do nosso Deus, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, é amor ao seu próprio nome. É o zelo que ele tem por ele mesmo, pelas suas promessas e o seu pacto com o seu povo. Isso significa que as veredas da justiça sempre serão tempos de paz? Isso significa que Deus vai sempre nos levar a lugares bons, a pastos verdejantes, a lugares de tranquilidade? Não. Eu acho que os pregadores da prosperidade esqueceram desse texto, desse versículo especificamente. Acompanhe comigo o verso 4 na sua Bíblia. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. O contraste aqui, meus irmãos, é muito claro. A ovelha sai de pastos verdejantes. Ela sai de um lugar de tranquilidade. Ela sai de um lugar de consolo, de hidratação, de pastoreio, de condução para um lugar muito difícil. Algumas traduções dizem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. De repente, o cenário muda completamente. E é exatamente isso aqui que a grande questão do Salmo se revela. O que acontece quando a ovelha muda de cenário? O que acontece quando as coisas ficam difíceis? Você pode estar vivendo hoje aqui, tem algumas pessoas aqui. Talvez você tenha vivido um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de descanso, um tempo de boas realizações profissionais. Mas tem gente aqui que está vivendo dias muito difíceis. Difíceis a ponto de levar você a vale de trevas e morte. Mas o que é que acontece com o pastor de vocês, nesse momento de mudança de cenário? Ele continua o mesmo. Os cenários podem mudar. As pessoas podem lhe ferir. Você pode ferir alguém. Você pode entrar num período de queda. Você pode adoecer. Você pode perder alguém querido. Você pode sofrer. Você pode mergulhar em momentos de trevas e morte, doenças que ameaçam a família. Mas o pastor dos pastores continua o mesmo. Por quê? Por amor ao seu nome. Graças a Deus por isso. Porque o nosso pastor não muda. Ele não foge. Ele não se ausenta. Ele não se esquece. A sua presença é sempre constante e leal ao seu povo. Eu posso ouvir um amém? Amém.
E diante desse cenário, versículo 4, parte C, Davi tem uma certeza. Por causa de tudo isso, verso 4, a tua vara e o teu cajado me confortam. Eu estou tomando bastante água porque eu estou com a voz ruim, infelizmente. A tua vara e o teu cajado me confortam. Confortam de quê, irmãos? Dos vales de trevas e morte. Afinal, do que você tem medo? Medo de sofrer? Medo do governo? Medo de perder a saúde? Medo de envelhecer? Medo de perder seu filho? Qual é o medo, o seu maior medo? Se você pudesse listar hoje, o maior de todos eles, qual é? Ir para o inferno? Qual é o seu maior medo? O problema em si não é sentir aquele medo protetivo que nós sentimos quando estamos à beira de um abismo, né? Quem tem medo de altura aqui, olha, diz, rapaz, isso aqui é protetivo, vou sair de perto. É quando você é dominado pelo medo. E aqui eu quero tomar emprestada a definição de um amigo meu, conselheiro bíblico, que ele fez para mim uma definição fantástica sobre medo. Todo medo, preste atenção, todo medo é uma resposta integral do coração a uma ameaça percebida. Vou repetir. Todo medo é uma resposta integral. Integral por quê? Porque mexe até com o nosso corpo. Vou dizer, eu vou pegar você aqui. Quem tiver mais medo de falar, vou dizer Carol, que a Carol tem muito medo de falar em público. Carol, amanhã ela vai palestrar para 1.000 pessoas. Meu amigo, ela vai tremer, ela vai baixar pressão, subir pressão, mexe no nosso corpo, integralmente. Mexe no nosso corpo, integralmente. Eu estava falando de quê mesmo, irmão? Até me esqueci. Falei de Carol, me esqueço. Sou tão apaixonado que eu me esqueço. Qual é o seu medo, meu irmão? Qual é o seu medo? Do que você tem medo? O problema não é sentir medo. Como eu falei, a definição do meu amigo, eu acho que ela abrange bem o que o medo representa para nós. Tudo que é caro, tudo que é muito caro para o nosso coração, rico para o nosso coração, nós nos afeiçoamos e respondemos com medo. Eu citei um exemplo recentemente de um livro que eu li, que um cara tinha muito medo de cobra. Muito medo de cobra. Eu sei que alguns aqui têm também. E aí ele chamou umas pessoas para jantar na casa dele. E de repente, o que é que aparece lá? Uma cobra. O que é mais provável acontecer numa situação como essa? Para quem tem medo de cobra? Correr o mais longe possível. É o racional, né? Sabe o que ele fez? Ele foi para cima da cobra, matou a cobra e venceu a cobra. Aí a esposa dele perguntou, mas tu não tinha medo de cobra? Ele disse, eu sei, mas eu tenho mais medo das pessoas pensarem que eu sou um mau homem. Eu tenho mais medo das pessoas pensarem que eu sou insuficiente. Eu quero dizer com isso, irmãos, é que o medo, ele tem um poder controlador muito grande, porque ele revela aonde está a nossa confiança. E nos momentos de ameaça na vida, nós somos tentados a temer. E Davi diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu ande sobre vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Davi não diz se eu andar. Davi diz mesmo que eu ande. Ou seja, eu vou enfrentar dias difíceis nessa terra. A única diferença de nós e os pagãos é o seguinte: nós temos um Deus pactual conosco.
Eu tive a oportunidade já de ir a alguns velórios de pessoas não crentes. Alguns para pregar, outros para estar lá só para ajudar. E eu ficava atento às respostas das pessoas, ao que as pessoas diziam sobre o ente que tinha morrido. E com todo respeito, em silêncio, eu fazia reflexões para mim. E um jovem, uma vez conversando com outro, nesse mesmo lugar, disse assim: rapaz, como é que alguém, crente, como é que alguém reage à perda de um filho sem Deus? Como é que alguém reage à doença sem um Deus protetor, pastor, que cuida, que zela e que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem? Os ímpios se desesperam. Nós não. Nós temos o nosso Supremo Pastor. A sua segurança, meu irmão, não está nos seus documentos, no seu dinheiro, na sua empresa, nos seus bens, nos seus filhos, no sucesso que você talvez almeje, na casa própria, em absolutamente nada, ainda que essas coisas sejam coisas boas. A sua segurança está no Senhor, no Supremo Pastor. E digo mais, os seus sofrimentos, eles não surpreendem o Senhor. C.S. Lewis, mais uma vez, citando ele diz que os sofrimentos são como se fosse o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Alguns sofrimentos que nós enfrentamos é Deus gritando para nós. Presta atenção aqui, ó. É Deus gritando para alguns sofrimentos que você está passando, ou que você vai passar. Talvez seja Deus gritando para você: eu sou o suficiente, eu sou o seu pastor. Nos relacionemos com o Senhor, busquemos o Senhor e nos aproximemos dele. Mas por que ele faz isso? Mais uma vez, por amor ao seu pacto, por amor ao seu nome. Podemos confiar no cuidado do Supremo Pastor, em primeiro lugar, porque ele é pessoal e suficiente. Em segundo lugar, porque ele cuida. Em terceiro lugar, porque ele guia. Mas por último, porque o nosso Supremo Pastor provê para as suas ovelhas. Entre os versos 5 e 6, acompanhe comigo o verso 5 na sua Bíblia. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Me parece que muda algo aqui no texto. E eu me somo a alguns comentaristas que eu consultei. Temos agora um homem assentado diante dos seus inimigos, ungido a cabeça com óleo, participando de um banquete. É um cenário montado. Você pode imaginar isso. E esse banquete, e eu também concordo com os comentaristas que eu consultei, aponta para algo muito maior. Não é por acaso, e eu falei isso na introdução, na ilustração, que o Salmo 23 está dentro de um bloco que aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, Davi está fazendo questão de levar o texto para uma dimensão, alguns chamam de messiânicas, outros chamam de cristológicas, cristocêntricas, mas existem textos do Antigo Testamento que claramente apontam para o Redentor, para a segunda pessoa da Trindade. E esse salmo específico, né, no 22, ele cita algo muito interessante, que é as palavras que o próprio Jesus usa na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o salmo do sofrimento do Messias. E só depois do sofrimento chegamos ao banquete do versículo 5 do salmo de número 23. Então saí do 22 e fui para o 23. A mesa foi preparada, mas ela teve um preço. E na jornada, no caso aqui do bloco
do apontamento para o Redentor, para o nosso Senhor, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento desses 3 salmos. E qual é a conclusão de Davi? Verso 6. Certamente, a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Um comentarista observa que fidelidade e bondade são como 2 pastores. Sabe aqueles pastores, aqueles pastores cachorro mesmo, que acompanha, guia, estão ali, caminhando ao seu lado. São 2 dádivas, 2 atributos de Deus que nos acompanham, nos protegem, estão à nossa disposição. Um escolta celestial. Por um tempo apenas, só quando eu for um crentão, só quando eu estiver tendo minha melhor fase espiritual, não. Se você é um crente em Cristo Jesus, para sempre você tem a bondade e a fidelidade do Senhor à sua disposição. Meus irmãos, existem muitas religiões, muitas, muitas. Nenhuma delas apresenta um Deus tão pessoal como o nosso. Na verdade, boas 99,9% das religiões apontam para um Deus distante. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus presente. E é um Deus que escota o seu povo. Nos dias bons, quando você estiver lá na praia, descansando com a sua família, curtindo com seus amigos, no churrasco dos seus amigos, mas nos dias de angústia. Essa semana eu tive uma notícia muito ruim. Um jovem que eu discipulei, que era muito amigo nosso, sofria com um pecado específico. Já há um tempo vinha lutando contra esse pecado e ele resolveu dar fim à sua vida. Enquanto eu lia, enquanto eu li o texto que eu ia pregar também, na minha devocional, eu vi esse texto saltar para mim. Sabe quando o texto salta da Bíblia e grita verdades eternas para o seu coração? Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que você enfrente o luto, ou ainda que você esteja sob a ameaça de morrer, o Senhor está com você. E o que isso? Voltando para habitarei a casa do Senhor, verso 6, parte B. Ele começa de maneira particular, o Senhor é o meu pastor, e ele termina aqui de forma também particular, falando do relacionamento dele com o seu Deus. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Veja o zelo de Davi pelo seu pastor. Eu te faço uma pergunta: por que você negligencia o culto? Porque muitas vezes nós negligenciamos o culto por desculpas muito esfarrapadas. Eu creio que é porque nós amamos muitas vezes o nosso conforto, muito mais do que o culto ao Senhor. Eu creio que por muitas vezes nós amamos mais outras atividades do que o banquete celestial, não só a ceia, no dia que nós fazemos aqui o sacramento, mas todo o culto é um banquete espiritual do Senhor à disposição da sua igreja para que ela possa desfrutar daquele que vive e reina para sempre. Afinal de contas, nós como presbiterianos levamos muito a sério o domingo. Por que você negligencia o culto com tanta facilidade? Eu não estou falando aqui das pessoas que adoecem. Eu não estou falando aqui de pessoas que, porventura, não possam por algum motivo. Mas eu quero te dar algumas recomendações. Em primeiro lugar, assim como Davi, e habitarei a casa do Senhor para sempre. Amor de Davi por estar perto do Senhor. Quero dar 2 recomendações. Em primeiro lugar, em viagens. Se você estiver viajando, procure uma igreja.
Cultue ao Senhor. Muitas vezes nós usamos o pretexto da viagem para não cultuar, para não buscar o Senhor. Lembre-se, cultuar é um compromisso do crente. Em segundo lugar, a minha recomendação é que você não falte mais culto, se possível, a menos que você esteja doente. Leve o culto ao Senhor, a reunião dos santos, a sério, porque aqui, diante de nós, está um banquete espiritual, que é a pregação da palavra, os cantores que, as músicas que cantamos, e o povo de Deus reunido, adorando um Deus vivo, que voltará para buscar o seu povo. Não deixe que o entretenimento da Netflix te encante mais os olhos no domingo do que estar face a face com Deus diante de sua palavra no culto público. Nós precisamos levar o culto a sério, não de forma opcional, porque a ovelha, ela conhece o seu pastor profundamente pelos meios de graça, pela devocional, pela leitura bíblica e também pela comunhão dos santos. É aqui que nós conhecemos mais o Senhor. Certa vez perguntaram a John Stott, eu gosto muito dele. Ele já muito idoso, já perto de partir, e ele escolheu o celibato, escolheu não casar. E perguntaram para ele, tinha 90 e poucos anos, pastor, como é que você vive com o celibato e ainda assim é tão constante espiritualmente, você vive praticamente sozinho na sua casa, no seu gabinete, estudando, produzindo livros, você sempre está só. Mesmo quando você vai para ambientes públicos, você sempre está só. A resposta de John Stott, em cessar prontamente, ele respondeu: eu nunca faltei um culto. Quer constância espiritual? Quer estar crescendo espiritualmente? Esteja no culto ao Senhor. Nós cristãos precisamos cultuar. Nós cristãos precisamos amar a casa do Senhor. Como observação da exposição, a cena do Salmo 23 muda quando coloca alguém ungido sentado à mesa. A priori, parece, em primeiro momento, parece Davi. E, de fato, no texto, o fluxo do texto parece mesmo, mas ele está apontando agora para alguém muito maior do que ele. O rei Davi. O rei de Davi. O pastor de Davi. Aquele que nós conhecemos, Jesus Nazaré. O supremo pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor que cuida perfeitamente das suas ovelhas. E que, pela graça, nos convidou para sentar à mesa com ele. Nós éramos todos aqui inimigos. Todos. Do caráter, da pessoa que tem a personalidade mais tímida ao mais expansivo. Todos nós. Na prova da crentitude estávamos afastados dessa mesa. Mas por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar do seu sacrifício. Dessa mesa gloriosa que é a redenção em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma última aplicação desse quarto ponto. Um dia, haverá uma mesa posta para os crentes. Passa rápido. Sam estava me falando uma coisa ontem muito interessante. Ele disse, Mateus, o tempo passa muito rápido. Já faz 20 anos que eu comecei. 20 anos começou o ministério, sabe? Mais de 20 anos. O tempo voa. E muito em breve, se você estiver em Cristo, essa mesa que foi colocada para Cristo reinar sobre os seus inimigos e agora, por causa de sua graça, convidar ex-inimigos, como diz Romanos 5, para sentar à mesa, nós podemos vislumbrar o dia em que eternamente viveremos com o Senhor. Assim como eu, você poderia se sentir meio incomodado com o mestre dos magos. Há alguém aqui que se incomodava com o mestre dos magos?
Ou é só eu que era? Profundamente, né, minha irmã? Eu me incomodava demais com aquele cara. Era difícil. Porque ela aparecia, dava uma dica vaga e sumia. Mas nós percebemos no texto de que o nosso pastor é completamente diferente. Ele não dá dicas vagas. Ele não é ausente. Por causa de Cristo, nós podemos acessar a esse Deus, que é pessoal e que está à nossa disposição. Por quê? Porque Cristo veio à terra, se fez homem, morreu, ressuscitou para perdoar pecadores como eu e você. Cristo experimentou a amarga ira de Deus, o peso do pecado do passado, do presente e do futuro. Cristo ficou sozinho alguns segundos, alguns minutos. Por isso que ele diz o que diz no Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Abandonado inclusive pelos seus próprios amigos. Para que eu e você, por causa do seu sacrifício, nunca mais venhamos a nos sentir sozinhos. Cristo está com você, meu irmão. Cristo está comigo. O pastor dos pastores está conosco. Está com a sua igreja. Eu tenho 2 convites a fazer. Se você é alguém aqui que não professou sua fé em Jesus Cristo, procura um presbítero da igreja. Procura uma pessoa sábia. E se reconcilie com o Senhor. Se você não reconhece ainda Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, se entrega a Ele enquanto é tempo. Se comprometa com a igreja bíblica. E cresça. E cresça conosco. Esteja conosco, ansiando esse dia do grande banquete. Segundo convite. Se você é cristão, há um tempo ou há pouco tempo, professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e tem passado por tribulações, está fraco, amedrontado, por muitas vezes vacilante, com pecados escondidos, eu te faço mais um convite. Talvez você esteja distante do pastor. Você precisa se aproximar do pastor. E ele está de braços abertos por causa do sacrifício do seu filho, para te receber e te dar nutrição e hidratação espiritual. O que é que nós faremos agora, como igreja de Tampa? Preguemos o evangelho. Essa mensagem tem que ser divulgada para as pessoas, para que elas creiam no nosso Senhor Jesus e no que Ele fez. Por quê? Porque é lamentável dizer, mas é a Bíblia. Centenas de milhares de pessoas muito próximas a nós estão caminhando a passos largos para o inferno. E nós temos a obrigação de, como crentes, e às vezes, muitas vezes, em muitos casos, até em igrejas não bíblicas, convidar essas pessoas para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?